Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de biologia, professor Nonato, e nós vamos dar sequência da nossa última aula, onde nós paramos em membrana celular. Só para recapitular, as nossas últimas aulas foram sobre citologia, nada mais é do que o estudo da célula. Nós caracterizamos morfologicamente a célula, vimos as principais partes da célula, membrana plasmática, citoplasma, núcleo, vimos as organelas, as funções das organelas, e hoje nós vamos finalizar essa primeira parte do estudo da célula, onde nós, na última aula, paramos exatamente aqui na membrana celular. A membrana celular, ela é também chamada de membrana plasmática. Ela é também chamada de membrana plasmática. Qual a função principal da membrana plasmática? Exatamente proteger o conteúdo que está no citoplasma, o conteúdo citoplasmático. Assim como também ela vai atuar de forma seletiva através da função chamada permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva. Ou seja, as substâncias que servem de alimento para a célula, elas entram pelos poros da membrana de forma seletiva. Mais tarde, nós vamos começar a falar dos seres vivos unicelulares. E vamos observar que existem alguns seres vivos que eles exercem um processo de absorção dos alimentos de forma diferenciada. Pinocitose, englobamento de partículas líquidas, fagocitose, englobamento de partículas sólidas. Só que essas substâncias, elas passam para dentro das células através da membrana. Então, a membrana ela tem uma função muito importante para a célula, ela atua exatamente na seletividade das substâncias que entram através dos poros. Tem uma coisa importante também, que é a natureza química, tá? A natureza química da membrana plasmática. Ela é de natureza fosfolipídica. Ou seja, ela é formada por fósforo, por átomos de fósforo, mais lipídios. Né? Agora, eu quero chamar a atenção e a gente vai fazer a projeção aqui na nossa tela interativa, mostrando um pouco da particularidade da célula vegetal. Existem várias diferenças entre uma célula animal e uma célula vegetal. Como nós estamos falando especificamente de parede celular, de membrana plasmática, parede celular, nós vamos nos ater ao nome especial da membrana plasmática que vai ocorrer em células vegetais. Então, em células vegetais, além da membrana plasmática, vai ter também a membrana, aliás, vamos falar o termo mais adequado, ou membrana ou parede celulósica, cujo componente químico principal é a celulose. Então, quando você quer diferenciar uma célula vegetal de uma célula animal, nós usamos o contexto da estrutura, tanto a estrutura morfológica quanto a estrutura química da parede celular. Então, uma célula vegetal, a gente vai projetar, tem a membrana interna, que é a membrana plasmática, e tem a parede celulósica,
cujo constituinte químico prioritário é a celulose. Tá? Então, a parede celulósica, a membrana celulósica, ela é uma estrutura exclusiva de células vegetais. Nas células animais, não há a presença da parede celulósica. As células têm apenas um envoltório, que é a membrana plasmática. Já nas células vegetais, vai ocorrer a presença dessa parede espessa das células, que é chamada membrana celulósica. Ela é chamada membrana celulósica em função da celulose, que é o constituinte químico majoritário da parede celular das células vegetais. Vamos projetar aqui um esquema na nossa tela interativa sobre a parede celulósica. Então, a parede celulósica ela é constituída pela celulose. Tá? A celulose é uma substância importante, inclusive dessa substância que é produzido papel, que é utilizado aí para a produção dos cadernos, né? Papel em geral. E ela é rígida, essa parede celular é rígida, e ela confere uma função muito importante para as células vegetais, que é exatamente a redução da perda de água e promove também a rigidez. Então, dentro do processo da fisiologia vegetal, é importante a manutenção de água na célula. Então, uma das funções prioritárias da parede celulósica é exatamente reduzir a perda de água e conferir ao tecido da planta uma rigidez do tecido. Então, aqui, por exemplo, a gente observa lá uma célula vegetal. Né? A gente tem aí a membrana plasmática mais interna e a parede celular mais externamente. Bom, vamos dar continuidade. Aqui tem o citoplasma, né? Bom, então vamos recapitular um pouco. Então, o citoplasma, como nós falamos na aula passada, ele está localizado entre a membrana plasmática e o núcleo, tá? E ele é preenchido, toda aquela estrutura dentro do citoplasma recebe uma denominação chamada de hialoplasma. Hialoplasma, tá? Então, o hialoplasma, ele é exatamente o conteúdo que vai fazer o preenchimento dessa lacuna chamada de citoplasma. Então, qual a função? Uma das funções principais do citoplasma é exatamente no citoplasma onde estão imersas as organelas, né? Organelas que vão garantir o funcionamento da célula. Nós já falamos em nossas aulas anteriores, por exemplo, o ribossomo, que vai estar estritamente relacionado com a síntese proteica, complexo de Golgi com a secreção, com a produção de substâncias, as mitocôndrias com a produção de energia, enfim, os lisossomos responsáveis pela digestão intracelular. E essas organelas que são vitais para o funcionamento das células, elas encontram-se dentro do hialoplasma, dentro do citoplasma. Aqui nós temos também um esquema de uma célula animal ao lado, mostrando exatamente o citoplasma. Essa parte em amarelo representa o citoplasma, e como nós falamos, é no citoplasma das células que estão imersos as organelas. E aqui a gente pode observar o complexo de Golgi, os lisossomos, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, os centríolos, que são uma estrutura importante no processo de divisão celular, o retículo é o liso e as demais estruturas
presente na célula. Bom, tem uma nomenclatura, tem alguns conceitos que são importantes no estudo da biologia. Eu costumo dizer que a cada aula de biologia a gente, pelo menos, tem contato com 10 palavras que nunca a gente tinha lido antes. Muitas pessoas nunca tinham feito a leitura ou ouvido falar sobre esses termos. Então, tem dois conceitos quando você fala de estrutura celular, e esses conceitos, eles são importantes porque eles acabam formando dois clados, dois grupos importantes entre os seres vivos, que são os seres procariontes, e os seres eucariontes. Dentro de um conceito geral, existe uma estratégia muito simples e direta para a gente diferenciar esses dois grupos, né? Por exemplo, os procariontes são seres, né? cujas suas células não apresentam a membrana nuclear. Não apresentam a membrana nuclear, que é chamada de carioteca. Não apresentam membrana nuclear, chamada carioteca. E os seres vivos, formados por células, cujo núcleo é protegido por uma membrana, chamada carioteca. Então, esses dois grupos, os procariontes e os eucariontes, eles são grupos importantes dentro de um processo evolutivo. Quando eu vou analisar a evolução, a filogenia de determinados grupos, antigamente toda essa reconstrução da árvore filogenética, da árvore evolutiva dos seres vivos, era feita basicamente por análises morfológicas. Começava-se analisando as estruturas celulares, depois analisava-se os processos embriológicos do desenvolvimento. Hoje não, hoje, se eu quero fazer uma análise filogenética de um determinado grupo, eu quero estudar o grau de parentesco entre elas, eu quero definir uma espécie, eu faço o processo da sistemática molecular. Hoje está muito mais simples, né? Mas antigamente, há 50, 60 anos atrás, os grandes pesquisadores que fizeram toda a reconstrução das árvores filogenéticas, a filogenia de cada grupo de ser vivo, eles se embasavam muito nos caracteres morfológicos. Então, a priori, se separava os seres procariontes e os seres eucariontes. Os seres procariontes, eles estão representados exclusivamente pelas bactérias. Os procariontes. Por quê? Porque todas as bactérias, o seu núcleo não apresenta a membrana nuclear, a carioteca. E os eucariontes são os demais seres vivos, né? Os fungi, o reino fungi, o reino vegetal, o reino animal, né?
aqui nós temos aqui os nossos principais reinos. Então, todos eles são eucariontes. Por quê? Porque suas células apresentam uma membrana chamada carioteca, que vai envolver o núcleo. E qual a importância evolutiva? Qual a importância evolutiva da carioteca? Porque a carioteca, na realidade, ela vai envolver o quê? O núcleo. O núcleo. Ela vai proteger o núcleo. Então, a membrana que envolve o núcleo, ela é chamada de carioteca. Carioteca. E o que tem dentro do núcleo que é tão importante para a evolução? Tão importante para a vida, é tão importante para a perpetuação das espécies. Aqui vai estar contido o DNA, né? O DNA, e vai estar contido também o RNA. Vai depender muito do grupo dos seres vivos na qual nós estamos analisando. Então, a carioteca, a função é essa, é importante, ela vai proteger toda a cromatina, todos os cromossomos, todo o material genético que está dentro do núcleo. Tá? E aí, a presença ou ausência dessa membrana, ela permite a separação dos seres vivos em dois grandes grupos, o grupo dos procariontes e o grupo dos eucariontes. Então, aqui tem, por exemplo, vamos projetar lá nossa tela interativa, os slides, só para quem está em casa com esse material acompanhar. O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, está contido em um compartimento separado do núcleo, delimitado por uma membrana de camada dupla. E essa membrana de camada dupla é a carioteca. Então, toda célula que tem carioteca, ela vai pertencer ao grupo dos eucariontes, que vai englobar a maioria dos seres vivos, os fungos, os vegetais e os animais. Então, vamos aqui, nós temos uma imagem do núcleo, né? E todos nós sabemos que o núcleo ele atua na reprodução celular. Também é portador das características hereditárias e coordena as atividades celulares. Por quê? Porque dentro do núcleo nós vamos encontrar os cromossomos, nós vamos encontrar as moléculas de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA. Então, quando a gente pensa isso a nível de reprodução, tanto do DNA quanto no DNA ou no RNA, vão estar contidos os genes responsáveis pela transmissão dos caracteres hereditários. Então, isso é importante quando você avalia os processos evolutivos de determinados grupos. Então, aqui, por exemplo, a carioteca, ela tem parede dupla. Ela tem uma membrana externa e tem a membrana interna. Também nós demos algumas pinceladas e vamos reiterar novamente sobre o núcleo. Então, o núcleo celular ele foi visualizado pela primeira vez em 1833 por Robert Brown, né? E dentro do núcleo, repetindo, nós vamos encontrar as estruturas, como, por exemplo, os cromossomos que estão no núcleo, que vai conter essa molécula fantástica que é o DNA. Agora, há uma comunicação em análise de ultraestrutura, com o advento da microscopia eletrônica, foi possível entender melhor a morfologia da carioteca. E percebeu-se que ela tem um papel importante, que é a presença de poros, que faz a comunicação do citoplasma com o núcleo. E ela regula as reações químicas que ocorrem dentro da célula e armazenam as informações genéticas que vão estar contidas dentro do núcleo da molécula de DNA e RNA.
Aqui tem um detalhe, né, das estruturas que vão compor o núcleo. Nós temos a carioteca, repetindo, membrana dupla e porosa, que envolve o núcleo, permitindo a comunicação com o citoplasma. O nucleoplasma, que é aquela massa fluida limitada pela carioteca que ocupa o interior do núcleo, o nucleoplasma. Por exemplo, DNA e RNA, eles vão estar imersos no nucleoplasma. E a cromatina, que é o material constituído por DNA, que é o material genético, né, responsável pela transmissão das características hereditárias, da transmissão dos caracteres hereditários. E tem também a presença do nucleolo, que é a estrutura que vai produzir o aporte de proteínas que são necessárias para a manutenção das reações do núcleo, da função do núcleo. Aqui nós temos uma microfotografia ali da parede dupla, e da parede dupla da carioteca, mostrando ali o poro. O poro é extremamente importante, porque ele faz o elo das trocas entre o núcleo e o citoplasma. Aqui são microfotografia com microscopia de varredura dos cromossomos. Tá? Então, por exemplo, cada espécie tem um número X de cromossomos. A espécie humana, o Homo sapiens, nós temos 23 pares de cromossomos. E os cromossomos eles vão estar alojados dentro do núcleo. Tá? Vamos agora para as organelas. Vamos fazer uma recapitulação bem rápida das organelas celulares. As organelas, elas são extremamente importantes porque elas é que vão dar o start de todo o processo, eles vão dar o aporte para todos os processos fisiológicos executados pelas células, né? Então, nós vimos bem no início da nossa aula sobre citologia que célula é a unidade. Vamos recapitular o conceito de célula, só para a gente entender um pouco da função das organelas. Então, célula é a unidade, só para recapitular, é a unidade morfofisiológica de todo o ser vivo, né? De todo o ser vivo. Aí vimos que seres vivos são representados pelo reino protista, o reino monera, o reino plantae, o reino fungi. E existe uma discussão de alguns grupos, pesquisadores principalmente da Inglaterra, Estados Unidos, que estudam, são grupos que têm um avanço muito grande na área de citologia e de classificação de seres vivos. Eles consideram os vírus como um grupo à parte. Vírus são acelulares, né? Então tem uma corrente que defende vírus não são seres vivos. A gente sabe que vírus tem particularidades fisiológicas e particularidades morfológicas que permite causar essa confusão, que permite a suposição de algumas conjecturas, de algumas hipóteses que apontam que eles fazem parte de um grupo separado. Então, essa palavra é uma palavra muito importante. Célula é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo. Morfo vem de morfologia. Vem de morfologia. E morfologia tem a ver o quê? Com anatomia, né? Com anatomia, com estrutura. Com estrutura. Então, ou seja, é a unidade morfofisiológica. Então, tem a teoria celular, ela trouxe uma contribuição importante
para facilitar o entendimento da importância das células dentro do contexto morfológico e do contexto fisiológico de todo ser vivo. Então, lá na teoria celular diz que as células unidas, células semelhantes, elas formam os tecidos, né? Lembram-se? E os tecidos formam os órgãos, e os órgãos por si só formam os aparelhos ou sistemas. Né? Então, partindo dessa premissa conceitual da célula, que a célula é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo, nós podemos dizer que todo ser vivo eles são formados, quer dizer, suas estruturas, seus órgãos, seus aparelhos são constituídos de células e que dentro dessas células é que se executa os processos fisiológicos, as reações fisiológicas. Então, por exemplo, um conjunto de células semelhantes vão formar tecidos. E esses tecidos vão formar órgãos e os órgãos formam aparelhos ou sistemas. Vamos recapitular rapidinho os principais órgãos, por exemplo, do sistema digestivo. Quais são as estruturas que compõem o sistema digestivo? Boca, vem a faringe, isso aí bem rapidamente. Boca, faringe, esôfago, aí vem o estômago. Vamos relembrar aqui das macroestruturas que vão compor o sistema. Estômago, intestino, Isso aqui são algumas estruturas importantes. Quando você avalia a boca, a estrutura da boca internamente, a boca ela é formada por células semelhantes que vão formar o tecido epitelial. Mas o que tem dentro da boca? Da boca tem dente. E os dentes, eles são estruturas formadas por células. Aí vem faringe, esôfago, estômago, intestino. Então, quando você avalia, cada órgão desse aqui, ele é formado por um conjunto de células. Aí na boca é mais complexo. Por exemplo, dentro da tua boca, o que tem? Nós temos a parte interna da bochecha ali, que é formado por células do tecido epitelial. Então, normalmente um conjunto de células semelhantes vão formar a boca, mas só que a boca ela é formada por baixo de um tecido que tem os dentes, tem o céu da boca, tem a bochecha, tem a bochecha. Então, cada estrutura dessa, cada órgão desse, ele vai ser formado por um conjunto de células semelhantes que vão executar uma mesma função. Então, nós falamos da parte de morfologia, ou seja, todos os órgãos presentes nos seres vivos, eles são formados por células, formados de tecidos semelhantes que formam os órgãos. Tem vários tecidos que são importantes, que a gente às vezes não se liga. Por exemplo, o osso. O osso ele é formado por um tecido chamado tecido ósseo. Só que o tecido ósseo, o osso em si, ele vai ser formado por vários tecidos. Tecidos formados pelos osteoblastos, pelos osteoclastos, várias estruturas que vão dar origem a estruturas que vão compor o sistema ósseo. A mesma coisa é o sistema sanguíneo. Nós temos os monócitos, os linfócitos, as plaquetas, as hemácias. Então, todas essas estruturas elas são formadas de células que formam os tecidos e que vão compor um tecido maior, por exemplo, que é o tecido sanguíneo. É a mesma coisa para os demais
Sistema nervoso, por exemplo, é formado pelos neurônios. Os neurônios são as células que vão compor o sistema nervoso, mas a gente tem cérebro, cerebreiro, né? Nós temos várias estruturas que vão compor o sistema nervoso, vários órgãos que vão compor o aparelho ou o sistema nervoso. Então, as células, elas têm importância capital na formação dos órgãos. E também as células, elas vão servir de sede para as reações fisiológicas. Por exemplo, o processo da respiração. O que acontece com a respiração? Nós inalamos o oxigênio, né? O oxigênio, ele vem pelas vias, ele penetra no nosso organismo pelas vias aéreas e eles vão para onde? Para os pulmões. Especificamente para onde? Para os alvéolos pulmonares. Lá vai ser a realização da troca gasosa. O oxigênio que foi inalado, ele vai penetrar e vai entrar no organismo e vai compor um grupo de sangue chamado de sangue arterial, rico em oxigênio, né? E depois vai sair o quê? Vai sair o gás carbônico, que faz parte de um sangue mais escuro, que é o sangue venoso. Aqui eu quero representar, exemplificar, pensar junto com vocês onde ocorre, por exemplo, o mecanismo das trocas gasosas. Ocorre nos alvéolos, dentro dos tecidos que vão compor o alvéolo. Quando eu observo o alvéolo é uma estrutura, né? Mas ela é formada por tecido. E a troca gasosa, as trocas gasosas, a hematose, ela é realizada dentro de uma célula. Então, a célula, ela vai formar, ela forma os órgãos, forma os aparelhos e ela serve de sede para as reações fisiológicas. Todas as reações fisiológicas, digestão, respiração, a própria circulação do sangue, por exemplo, circula dentro das veias, das artérias que vão compor o quê? O sistema circulatório. Eu acho que eu me fiz entender, só para a gente ter uma ideia da grandeza que são as células, o que representam as células para os organismos vivos. E aqui nós vamos, em especial, nós vamos falar agora dessas organelas, de algumas organelas que vão estar presentes dentro das células e que essas organelas, elas são extremamente importantes como mecanismo de suporte para reações fisiológicas. Todas as reações fisiológicas que nós falamos aqui, a transmissão dos impulsos nervosos, a digestão, a circulação, a reprodução, né? Por exemplo, os gametas masculinos e femininos são células, são formados de células. Então, as células, elas são capitais, elas são extremamente importantes. Elas são extremamente importantes para todos os processos vitais realizados pelos seres vivos. Então, vamos agora fazer uma projeção na nossa tela interativa para a gente ver algumas organelas. Vamos exemplificar algumas organelas que são estruturas presentes no citoplasmas das células. E que dentro dessas organelas é que são produzidas substâncias importantes que vão atuar dentro do contexto fisiológico geral de um ser vivo. A primeira estrutura que a gente vai falar aqui é o retículo endoplasmático, né? Retículo endoplasmático liso, formado por um sistema de túbulos cilíndricos e sem ribossomos aderidos à membrana. Ribossomos são outras organelas, são organelas menores, que têm uma função extremamente importante, que é a produção de proteínas.
né? É por isso que existem dois retículos endoplasmáticos na célula, né? Então, existem dois retículos endoplasmáticos. Um é o liso, que nós estamos vendo aí, tá? Esse liso, ele não apresenta ribossomos. Ele não apresenta ribossomos aderidos em suas paredes, né? Em suas paredes. E tem o retículo endoplasmático rugoso. Esse sim, esse vai apresentar ribossomos. Ele vai apresentar ribossomos aderidos em suas paredes ou membranas. Então, o RE, como ele é chamado, retículo endoplasmático rugoso, RER, qual é a principal função dele? Ele vai estar relacionado com a síntese de proteínas, né? Ele vai estar relacionado com a síntese de proteínas. Além da síntese de proteínas, que é a função primária deles, eles vão atuar também no transporte de substâncias dentro das células. Eles vão atuar no transporte de substâncias dentro das células, substância intracelular, tá? Então, isso é importante. Agora, qual seria a principal função do retículo endoplasmático liso? Nós falamos a principal função do retículo endoplasmático rugoso, que é a síntese de proteína. Todos nós sabemos que as proteínas elas são vitais para o funcionamento de um organismo, tá? Elas participam das reações fisiológicas cruciais para o desenvolvimento, para a manutenção de um organismo vivo. E o liso, qual seria a principal função do retículo endoplasmático liso? Eles vão participar da síntese de esteroide, que é a produção de hormônios. Os hormônios são substâncias importantes, porque eles vão regular várias funções, tá? Se por um lado o retículo endoplasmático rugoso, a função principal dele é síntese, é produção de proteínas, aqui no RE, no retículo endoplasmático liso, eles vão estar relacionados com a produção de hormônios. Nossa, os hormônios são substâncias extremamente importantes para regular. Os hormônios regulam, né? Tem o hormônio do crescimento, tem o hormônio, por exemplo, masculino, que é o testosterona, o hormônio feminino, progesteronas e outros hormônios que estão relacionados com funções, com atividades vitais de todos os seres vivos. Esses hormônios, eles são produzidos dentro das células e especificamente dentro de uma organela chamada retículo endoplasmático liso, tá? E também eles vão estar relacionados, por exemplo, com a produção de fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles vão compor o quê? Eles vão compor a parede celular. Eles vão o retículo endoplasmático liso, ele vai atuar na síntese, tá? Ele vai atuar na síntese dessas substâncias
desses hormônios que são vitais para o funcionamento de um organismo vivo. Quando eu me atenho a um organismo vivo, eu estou falando desde um protista, desde um protozoário, até uma árvore, até uma sequoia, que é a maior árvore que nós temos no mundo, que ela chega aí a 98 metros de altura, né? É uma árvore muito comum na América do Norte. E também ele contribui para a formação de lipídios, que são gorduras, que vão atuar na desintoxicação dos organismos. Bom, o retículo endoplasmático rugoso, eu já falei, ele vai ter uma outra nomenclatura, né? Então, o retículo endoplasmático rugoso, você pode encontrar também em um concurso, em uma prova, uma terminologia diferente. Por exemplo, ergastoplasma, né? Ergastoplasma. Ergastoplasma é a mesma coisa que retículo endoplasmático rugoso. É o que na biologia nós utilizamos com muita frequência. Nós dizemos, esse termo é uma sinonímia, é um termo sinônimo a, por exemplo, quando eu falo de ergastoplasma, eu estou falando de retículo endoplasmático liso. Tem o mesmo significado anatômico. E a principal função vai ser a síntese, a produção de proteínas, né? Que serão enviadas para o exterior da célula. Por exemplo, as proteínas, os lipídios, eles são vitais, pessoal. Os hormônios, essas substâncias, elas são vitais para a regulação de todos os processos fisiológicos da célula. Proteína é uma substância, assim como também os lipídios, importante, que vão fazer parte da estrutura molecular das demais substâncias que são produzidas para o bom desenvolvimento dos organismos. Bom, outra estrutura, nós vamos encontrar outras organelas, tá? Vamos falar bem rapidamente aqui. Ribossomos. Os ribossomos, eles vão estar ligados estritamente com a produção de proteínas. E sempre os ribossomos, eles podem ser encontrados na célula livre, isoladamente no citoplasma, no hieloplasma, ou eles podem vir aderidos ao retículo endoplasmático, que vai caracterizar o retículo endoplasmático rugoso ou o ergastoplasma, né? O ergastoplasma. E a função principal dos ribossomos vai estar relacionado com a síntese. Não esqueçam, síntese de proteínas. Citologia, gente, é um conteúdo que sempre vem nas questões, mas com a nova estrutura, com a nova formulação das questões, dos mais variados concursos, seja o processo seletivo do Enem, ou o concurso, o Enem dos concursos, ou mesmo o CFO, normalmente essas questões elas vão vir com um texto bem maior. Quais são os itens essenciais que eu tenho que saber para mim fazer uma boa interpretação e uma boa resolução da questão? Eu tenho que saber os termos que estão ali. Esse é o segredo para se passar em concurso. Você estuda, você não vai decorar nada, você vai entender. Nós temos que treinar nossa mente com mentes fotográficas, ou seja, não tem como decorar, é muita coisa. E como é que a gente consegue aprender? Foram 5 anos de graduação, depois vem o processo de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Isso vai fazendo com que a gente vá estudando, a gente vá
praticando a biologia, e nós, professores, nós temos esse conhecimento. Por exemplo, eu tenho 35 anos de professor. Eu sou 30 anos professor universitário, né? E eu tenho 35 anos somando aos 5 anos que eu trabalhei com ensino médio, né? Então, em 35 anos você aprende, você não decora, você aprende, mas a biologia ela é dinâmica, a biologia ela muda constantemente, né? Ela muda constantemente. Então, vamos prosseguir para uma próxima organela, complexo de Golgi. Golgi, por que é chamado de Golgi? Porque o pesquisador que descobriu essa organela, que descobriu a função da organela, ele se chamava Camilo Golgi. Por isso que essa organela ela é chamada complexo de Golgi. É uma outra organela presente na célula, né? Então, só para a gente relaxar um pouquinho, Golgi é homenagem a Camilo Golgi, um citologista que conseguiu isolar e conseguiu definir a função do complexo de Golgi. Essa organela ela está presente em quase todas as células eucarióticas. O que são células eucarióticas? São células que o núcleo apresenta carioteca. O núcleo ele não encontra-se disperso no citoplasma, ele está bem organizado. Tá? Então, os organismos eucariotos, ou células eucarióticas, são células cujo núcleo apresenta membrana nuclear. Como que se é a morfologia? Aqui no texto está assim, formado por sacos achatados. Então, quando você olha uma célula que tem assim mais ou menos um formato de sacos achatados, isso aqui é o complexo de Golgi. Então, morfologicamente, ele se encontra formado por sacos achatados e vesículas. Então, aderido aqui às membranas dos sacos, nós vamos encontrar algumas vesículas. Sacos achatados e aqui as vesículas. A função principal, vejam bem, gente, a função principal do complexo de Golgi é armazenamento de substâncias. Armazenamento de substâncias produzidas pela própria célula. Armazenamento de substâncias, tá? É o principal, a função primordial, né? E também, além do armazenamento, eles vão fazer o processamento das proteínas. Ou seja, as proteínas, elas são produzidas onde? Na célula. Vamos recapitular. Ainda há pouco nós falamos. São produzidas nos ribossomos, no retículo endoplasmático rugoso. Tá? Então, o complexo de Golgi, a função geral dele seria armazenar a substância, mas também eles vão fazer o processamento, a organização. As proteínas são produzidas no ribossomo e no complexo de Golgi, e aí elas são enviadas, elas são distribuídas para dentro do complexo de Golgi, né? E o complexo de Golgi ele vai receber várias substâncias, não somente as proteínas, e a função dele
exatamente a fazer o armazenamento, ele vai processar e ele vai fazer a distribuição para as outras partes da célula. Então, por isso que está aqui, olha. Ele funciona como uma espécie de sistema central de distribuição. Na célula, ele atua como um centro de armazenamento, de transformação, de empacotamento e de remessa de substância nas células. Ou seja, as organelas, as estruturas intracelulares que estão dentro do citoplasma, que são vitais para o funcionamento da célula e, por conseguinte, de todo organismo vivo, cada organela tem a sua especificidade funcional. Cada célula tem a sua especificidade funcional, tá? Então, vamos recapitular. Morfologicamente, o complexo de Golgi ele é formado por sacos achatados e vesículas com a função primordial processamento de proteínas ribossomáticas, ou seja, as proteínas que são geradas tanto no ribossomo quanto no retículo endoplasmático rugoso, e fazem a distribuição. Mas também o complexo de Golgi ele tem uma função crucial para a célula, que é exatamente a central de distribuição. Toda a substância que eles recebem, proteínas, gorduras, moléculas carregadas de energia, vai para dentro do complexo de Golgi, ele armazena e vai distribuir para as áreas de síntese das células, tá? Bom, os microtúbulos, vamos prestar bem atenção para a gente entender definitivamente a função de todas essas organelas. Vamos ver aqui os microtúbulos. São substâncias, aliás, são estruturas, importantes na célula, porque eles vão formar os fusos acromáticos, eles vão orientar o mecanismo de reprodução celular, do crescimento celular. Então, os microtúbulos são estruturas proteicas que fazem parte do citoesqueleto da célula. Isso aqui é uma coisa importante. O que é citoesqueleto? É estrutura, fazem parte da estrutura celular. Tá? Apresenta filamentos com diâmetro de aproximadamente 24 nanômetros e comprimentos variados de vários micrômetros até alguns milímetros nos axônios das células nervosas. Então, microtúbulo, eles vão estar relacionados com a estrutura, né, celular. Ou seja, com a rigidez celular, com a estrutura, com a sustentação, tá, das estruturas celulares. Olha que imagem bonita, né? Nós já ouvimos falar, gente, nos processos de divisão celular, né? Então, dentro de um processo de divisão celular, que nada mais é do que o crescimento e a perpetuação, através da divisão celular, as células crescem e as células se reproduzem. E a divisão celular, ela vai ter dois mecanismos importantes. Isso aí a gente estuda aí no primeiro ano do ensino médio, que é o processo de meiose e o processo de mitose. Os microtúbulos, eles são estruturas extremamente importantes, porque eles vão orientar a migração dos cromossomos para os polos opostos das células. Tá? Então, aqui, por exemplo, lá a gente tem a organização do fuso mitótico.
Então, processo de mitose. A mitose, ela é um processo de divisão celular que vai estar relacionado com o crescimento da célula. Com o crescimento da célula. Se a célula cresce, vai estar relacionado também com a formação, com a estruturação dos órgãos, dos tecidos e, por conseguinte, com os órgãos que são formados por esses tecidos. E a meiose, ela vai estar relacionada principalmente com o processo da gametogênese. Com o processo da gametogênese, do processo de formação de gametas. Formação de gametas. Mas, exatamente, é no mecanismo da mitose que a gente vai descobrir a principal função dos microtúbulos, que seria, como está ali, que seria a organização do fuso acromático. A organização do fuso acromático. Então, quando vocês, por favor, deem uma técnica, uma projetada aí no slide, que a gente vai mostrar para vocês o fuso acromático. Então, por exemplo, às vezes vocês já devem ter visto, vou tentar desenhar aqui, eu não sou muito bom de desenho, aí o núcleo ele se divide, né? E vai para uma parte, vai para um polo, tá, e outra parte vai para um outro polo da célula. Então, observem lá aí na nossa telinha que nós temos os microtúbulos, eles vão formar o fuso acromático. E esse fuso mitótico, ele vai orientar a migração dos cromossomos para os polos opostos, tá? E vão fazer com que as células cresçam. Então, a função dos microtúbulos, eles vão atuar exatamente no processo da organização do fuso mitótico. O fuso mitótico, ele serve de orientação, de caminho para os cromossomos para as partes opostas das células, dentro do processo de reprodução celular. Aqui, nós temos a formação dos centríolos. Ali a gente olhando de longe parece mais é igual um matapi, né? Aquela armadilha da gente coletar camarão que o Amazônia Ribeirinho utiliza muito para coletar um camarão. Na realidade, aquilo ali são vários fusos que se juntam para formar os centríolos. Outras estruturas que nós encontramos no citoplasma das células, tá? Centríolos. Ali. Então, os centríolos, normalmente numa célula a gente vai encontrar dois centríolos, um par de centríolos. Esses centríolos, eles são formados por vários microtúbulos, né? Então, por exemplo, 2 centríolos diplossomo, né? E cada centríolo, ele é formado por 9 feixes de 3 microtúbulos. Possui o DNA próprio e é ausente nas células de vegetais superiores. A gente vai falar muito aqui de vegetal inferior e vegetal superior, tá? Não é que os vegetais superiores eles sejam maiores, eles são mais desenvolvidos. Então, eles têm um processo evolutivo mais avançado do que os vegetais inferiores. Então, a função é formação. Já os microtúbulos, os centríolos, quais seriam as funções principais dos centríolos? Formação de cílios e flagelos.
formação de cílios e flagelos. Daqui a pouco a gente vai falar o que é isso. E também vai atuar na orientação das fibras do fuso. Das fibras do fuso. As fibras do fuso são aquelas estruturas que vão servir de base para a migração dos cromossomos para os polos opostos da célula, tá? Bom, pessoal, chegamos ao término de nossa aula de hoje. Espero que essa aula tenha sido proveitosa. Vocês sabem, quem está estudando, quem está no processo de fazer concurso, sabe que a gente tem que trabalhar bastante, a gente tem que vir aqui falar, explicar, vocês vão anotando, vocês vão... e depois vocês vão ler mais sobre isso. Professor de cursinho, os pré-concursos, eles servem como orientadores, né? Tutores. Então a gente vem e contextualiza os assuntos. Então tenham todos um bom final de tarde e vamos ter mais aula daqui a pouco, tá? Tchau, um abraço e até a próxima segunda-feira.